Pessoal, fiquei com manejo nutricional de serpentes, comportamento no meu seminário, né? Aí vamos lá começar agora. Introdução: serpentes são animais ectotérmicos presentes em quase todo o globo, com exceção dos polos. Dispõem de um sistema respiratório rudimentar e se desenvolvem fisicamente por meio de ecdise. Assim como os demais répteis, possuem um metabolismo lento e resposta imunológica tardia, tornando desfavorável o prognóstico à maioria das enfermidades infecciosas. Doenças promovidas por estresse. Estomatite, pneumonia e dermatite são afecções causadas por fungos e bactérias comuns às serpentes. Essas doenças se associam e têm como determinante os fatores estressores em que os animais são submetidos em situações de cativeiro. Frequentemente são doenças correlacionadas devido à baixa imunidade promovida pelo estresse. Nas imagens ao lado aí mostra a coralzinha aí com dermatite, dermatite vesicular, e a da boca aí aberta tá com a dermatite na boca. Pode olhar que tá branco ao lado aí na boca onde tá a pinça, próxima à pinça, e a boca dentro da boca da serpente. Manejo nutricional. A busca por esses répteis como animais de estimação vem crescendo cada vez mais no mercado. O problema está aí. O problema está aí no manejo errado e na criação desses animais, principalmente quando se trata de um manejo nutricional adequado. A obesidade é bastante comum em serpentes mantidas em cativeiro, devido à disposição de alimentos mais facilitada do que ocorreria normalmente na natureza. Esse problema se destaca em animais que se alimentam de presas inteiras e não se exercitam suficiente. É porque na natureza eles teriam que ir à caça, né? E passa vários e vários dias sem se alimentar, pois não tem o alimento todos os dias, ou três dias, ou dois dias, como em cativeiro se faz. A grande quantidade de calorias consumidas leva ao rápido crescimento dos animais jovens e à obesidade de animais adultos, que acumulam uma quantidade significativa do tecido adiposo no cativeiro, na cavidade celomática, no subcutâneo, na parte final da cobra, né, no rabo, intramuscular, na face e órgão parenquimatoso. Eu não sei falar esse nome não. Parenquimatoso. Manejo nutricional. Ainda continuando, né? Mortes agudas foram registradas em serpentes de grande porte devido à síndrome do fígado gordo esteatoso,
A terapia indicada é simples, devendo-se reduzir a quantidade de alimentos por refeições ou a frequência das refeições. A frequência, né? Diminuir a frequência de refeições, sempre mantendo uma suplementação vitamínica adequada. Um problema comum que pode ser causado por esse distúrbio é a infertilidade dos animais, que, claro, depois que estiver muito obeso, os animais não vão poder, não conseguem fecundar um ao outro, pois a obesidade traz o fígado engorda e não traz boa saúde a eles. Evolução da função venenosa. Poderia parecer fácil distinguir as serpentes inofensivas, sem glândulas de veneno, nem presas inoculantes, daquelas espécies caracteristicamente peçonhentas. Com um aparelho extremamente desenvolvido para a produção e rápida injeção da peçonha, que é o veneno. Entretanto, essa facilidade se observa apenas nessas duas situações, que, na verdade, são os extremos de um processo evolutivo complexo e altamente especializado, o qual espera ainda resposta para muitas interrogações. Múltiplos estudos da morfologia craniana e da dentição das espécies viventes têm tentado explicar como se operou esse processo evolutivo, que partiu das formas consideradas mais primitivas, não venenosas, para chegar ao estágio mais moderno, possuidores de glândulas venenosas, com músculos compressores e presas com um canal interno fechado, que conduzem as secreções tóxicas até o interior dos tecidos das vitaminas, produzindo morte rápida. Tradicionalmente, são caracterizados 4 estágios evolutivos bem marcados nas serpentes, que representam com simplicidade o universo complexo adaptações morfológicas da especialização peçonhenta, levando-se em conta principalmente a dentição. Aí algumas partes das dentições, né? A glifa é a dentição que, com a etimologia de termo indica não possui peçonha, dentes especializados na inoculação de saliva tóxica ou veneno. Nesse estágio, a glândula supralabial produz uma secreção destinada a lubrificar o alimento. Dentre dessas categorias, distingue-se variadas condições como homodonte, com todos os dentes iguais, e heterodontes, com alguns dentes alongados. Opistoglifa, dentição com um ou mais modificados nas partes posterior
maxila, da maxila. Essa presa possui sulcos longitudinais, dos quais, por capacidade, escorre o produto de uma glândula especializada na secreção de substâncias ativas, a glândula de Duvernoy. Duvernoy. Proteroglifa. Proteroglifa. Dentição em que presas anteriores no maxilar, geralmente com canal de veneno não complexo, completamente fechado, está conectado à glândula venenosa. Alguns gêneros conservam dentes posteriores à presa, mas em micruros a presa é o único dente maxilar. Solenoglifa. Dentição com uma condição muito especializada em que um único dente funcional em cada maxila. A presa é extremamente grande, aguda e oca, e permanece paralelo ao crânio quando em repouso, mas gira 90 graus no momento do ataque para injeção do veneno. Tá aqui, ó, a glifa, opistologlifa, posteroglifa e solenoglifa. Quem tem esse opistologlifa é geralmente as corais, a verdadeira principalmente. A cascavel tem essa solenoglifa. Agora as outras aqui eu não lembro não. Mordedura, essa aqui. Aqui, proteroglifa, geralmente a jiboia, não, a jiboia é ostelogrifa. Criação e manejo em cativeiro. Tanto por simples curiosidade, por uma finalidade didática, eita, de se mostrar esses animais em zoológicos e museus, ou pela necessidade de obtenção de seus venenos para pesquisa e produção de medicamentos. Desde tempos imemoriais, mas em especial desde o fim do século XIX, começou-se a manter, reproduzir e criar serpentes. No início de uma forma intuitiva e posteriormente de forma cada vez mais técnica, tentando reproduzir da melhor forma possível as condições ambientais necessárias. Os serpentários vêm enfrentando os desafios de aprimorar a criação desses animais, possibilitando cada vez mais uma maior independência de sua captura nos ambientes naturais. Grande número de pessoas no mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, criam serpentes como animais de estimação em terrários, e há uma grande quantidade de animais
de manuais e revistas especializadas no assunto. Além disso, elevam-se o número de sociedades e lojas especializadas no mais diversos países. Atualmente, a internet revela inúmeras páginas que tratam da criação de répteis como mascotes pets, né? Zoológico e museu, incumbidos por seus fins didáticos, sempre expõem serpentes como uma das suas principais atrações. Embora todos esses universos sejam fascinantes, representam uma realidade muito diferente do que particularmente nos interessa aqui abordar. Ou seja, a criação e manutenção de serpentes peçonhentas para produção de veneno, contrastando a realidade acima citado, apenas um reduzido número de autores tem abordado cientificamente a montagem de serpentário para a produção de venenos. Eu não sei falar o nome desse povo aí, não vou falar não. A manutenção de centenas ou até milhares de serpentes peçonhentas envolve uma estrutura e funcionamento razoavelmente complexo e diferenciados pessoal altamente qualificado e programa permanentes de vigilância, revisão e aperfeiçoamento do sistema. Muito diferente, portanto, da criação de uns poucos animais de exposição ou de estimação. O primeiro serpentário com essa finalidade específica foi provavelmente iniciado no Instituto Butantan, em São Paulo, em 1901, pela necessidade de obter veneno para a produção dos primeiros soros antipeçonhentos, né, antiveneno, das Américas. No começo, as serpentes eram mantidas em compartimentos de alvenaria com tampas na parte de cima. Posteriormente, em 1911, foi construída talvez a mais famoso serpentário, idealizado por Vital Brasil, que tentou recriar nele as condições ecológicas do habitat das serpentes para que elas sofressem menos no cativeiro. Ali encontravam água, espaço aberto para isolação, além de sombra e proteção nos cupinzeiros, num parque de cerca de 500 metros quadrados. Apesar do capricho na sua concepção, esse serpentário não propiciava às serpentes uma boa sobrevivência. Aí a sala, os ambientes e a sala como são, né? A sala de um serpentário deve ter alguma característica indispensável para permitir tanto o conforto dos animais quanto a segurança e o conforto da equipe de tratadores. A área física ideal depende do tipo de caixa e do número de animais a serem criados. O número de caixas por sala deve ser limitado, tentando assim evitar doenças transmissíveis com perda de muitos animais. O animal de caixa por sala.
O número de animal de caixa, o número de caixa por sala deve ser limitado, tentando assim evitar assim, isso aqui. Transmissível. A acomodação das caixas na prateleira deve permitir um manuseio confortável, evitando, se possível, ultrapassar a altura dos membros da equipe. E o primeiro fileira e a primeira fileira deve ter um vão considerável acima do piso. O ideal seriam 3 ou 4 fileiras horizontais de caixa, dependendo do tamanho das mesas. A temperatura ambiente geralmente deve oscilar entre 25 graus e 28 graus Celsius. Algumas espécies ou circunstâncias que requeiram condições especiais podem ser atendidas na própria caixa, graças à existência de diversos tipos de aquecedores no mercado, de cerâmica, pedra aquecedora, placa, cabo, lâmpadas especiais, etc. A iluminação nas salas deve ser adequada às atividades da equipe de tratadores, dado que a maioria das espécies peçonhentas é noturna. Deve ser, sempre que possível, respeitar o fotoperíodo natural, que é o período do dia e da noite, né? Desligando a iluminação à noite. Desligando a iluminação à noite. Estudos especiais com a prenhez em espécies vivíparas podem necessitar de cuidados particulares. A caixa. Uma caixa para manutenção de serpentes deve reunir uma série de condições gerais, independente de peculiaridades, tais como o tipo e o tamanho da serpente a ser mantida. Em primeiro lugar, estão as características referentes à sua confiabilidade, no sentido de ter uma construção sólida em material existente, inclusive a eventuais quedas, com acesso amplo, sistema de fechamento fácil e vedação total, além de um tratamento seguro. A caixa deve, dentro do possível, possuir um visor para permitir uma fácil e rápida vistoria diária, além de se observar o posicionamento e atitudes da serpente antes de sua abertura. Para atividades de rotinas e manuseio, se possível, deve-se evitar o uso de vidro, pois este, quando quebra, pode ferir tanto o tratador quanto a serpente, e também facilitar o fungo da mesma. Em segundo lugar, a caixa deve ser prática no manejo, leve, sem bordas cortantes ou quinas acentuadas, e com algum sistema de alça que facilite o uso.
além da necessidade de estabilidade e acomodação acomodação nas prateleiras ou suportes da sala. Finalmente, deve ser higienizada, deve ser higiênica, permitindo limpeza e desinfecção rotineira e ser dotada de um bom sistema de ventilação. Alguns autores reconhecem a água, né? Alguns autores recomendam manter permanentemente um recipiente com água limpa em cada caixa. Organização Pan-Americana do Sul, não sei o que, 1977. Entretanto, dependendo da espécie, isso não é necessário, já que, em geral, as serpentes bebem muito pouca água, eventualmente derrubando bebe muito pouca água, eventualmente derrubando os bebedouros e encharcando a caixa, que acaba se tornando imprópria para a permanência do animal. A permanência do recipiente com água, principalmente se é poroso, com os de barro, pode ajudar nas mudas de pele, não só pela umidade, como pelo fato de representar um substrato rígido e rigoroso para o animal se esfregar nesse processo. Também ocorre de as serpentes eventualmente entrarem no recipiente de água, o que os auxilia livrando-as de alguns ectoparasitas, como os ácaros. Substrato. Um substrato apropriado, forrando o piso da caixa, é muito importante para o conforto do animal. No nosso serpentário, utilizamos papelão ondulado para evitar o apoio de todo o ventre do animal sobre a cama. Outros serpentários utilizam substratos diversos, como maravilhas ou papel de jornal. Um refúgio que pode ser um tijolo oco, um vaso de planta furado e interventido, um tronco oco ou um canudo de papel dará conforto ao animal e evitará estresse excessivo. Isso é fundamental para algumas espécies, como as corais, e para filhotes em gerais. A instrumental. Laço de Lutz. É muito conhecido o primeiro instrumento confeccionado no Brasil para captura de serpentes, assim chamadas em homenagem ao seu inventor, o cientista Adolfo Lutz. Na época da invenção, fim do século XIX, a intenção diretor, o então diretor do Instituto eu não sei o nome desse negócio não, bacteriológico, bacteriológico de São Paulo, com que Vital Brasil trabalhava, idealizou
para a captura e conter a serpente para a extração do veneno. O Instituto Butantan oferece até hoje esses instrumentos para seus fornecedores de serpente. Trata-se de uma peça de madeira em cujo extremo se fixa uma tira de couro de uns 50 centímetros de comprimento, que forma um laço ao passar por anel de madeira, fixado também na extremidade e preso por seu extremo livre a uma corda fina para puxar e assim capturar a serpente. Esse sistema é seguro, mas no laboratório é pouco prático, prestando-se mais ao trabalho de campo por leigos. Existem fabricantes nacionais de laço de alumínio e cabos de aço revestido de plástico flexível. Gancho. O manuseio normalmente de serpentes requer o uso de ganchos. Instrumentos também de uso tradicional, eles permitem levantar e transportar a serpente ou imobilizá-la com muita praticidade. Os ganchos podem ser confeccionados com certa facilidade, utilizando como haste um cabo de vassoura ou um de bambu, ao qual se fixa numa extremidade um gancho metálico em L. Este pode ser de alumínio, aço ou ferro. O comprimento deve ser aproximado para o tamanho da serpente e o conforto do operador e deve estar de acordo com a área disponível na sala. Aí tá algumas pinças, ganchos e o tubo ali, tem um tubozinho ali também no meio. Garras, geralmente construídas de alumínio, são um sistema mecânico muito útil para imobilização de serpentes, em especial as grandes. Seu uso requer certas habilidades e treinamento, pois às vezes o animal pode se debater ao ser capturado e isso pode machucá-lo. Tubo de plástico transparente, feito de diversos diâmetros e comprimentos, pode ser utilizados para conter as serpentes, fazendo-a introduzir a cabeça e o pescoço por uma extremidade, evitando assim uma contenção mais traumática ao animal e conferindo segurança total ao tratador. E são sexador. Os são estiletes de aço inox e ponta romba, uma bolinha na ponta. Pelo fato de os M-pênis das serpentes serem ocas e
estarem invaginados na cauda, com acesso pela parte posterior e lateral da fenda anal. A intromissão dos estiletes é possível apenas nos machos, o que representam uma forma segura e pouco traumática de se averiguar o sexo até em filhotes. Obrigado a todos e até a próxima. Aqui está um pouco da bibliografia de onde eu pesquisei e até mais, viu? Tchau para vocês.